Estamos aqui direto do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. A gente vem conversando muito sobre a questão da inteligência, análise, dados para você tocar o seu negócio. Agora imagina falar em segurança pública, sem dados, sem inteligência. Fica bastante difícil. Tem uma revolução acontecendo no Rio de Janeiro, um excelente exemplo para o resto do Brasil. Fica com a gente, porque a gente vai conversar aqui com Batistella e ele tem um monte de coisa interessante para contar para a gente. Batistella, segurança sem inteligência fica difícil, né? Não dá certo. Conta um pouquinho, Batistella. Em primeiro lugar, quem é o Batistella? Onde o Batistella nasceu? O que o Batistella fez? Esse caminho que o Batistella percorreu até chegar aqui. Ok, Ricardo. Primeiramente, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui no Rio de Janeiro. Eu que sou meio carioca, sou paulista de nascença, mas eu sou um carioca que eu morei muitos anos no Rio, Niterói, por conta da minha carreira na Marinha. Então, em 1984, uma transformação na minha vida, jovem, entrei para o Colégio Naval lá em Angra, a partir daí comecei então a minha vida na Marinha, depois vim aqui para a Escola Naval, que está aqui do lado, na ilha de Villeganhon. Eu me tornei oficial em 1990, 91, depois da viagem de instrução, e fiz a minha carreira embarcado em navios da esquadra. Eu entrei e saí várias vezes desse nosso querido porto do Rio de Janeiro aí. Então, cruzar a ponte Rio-Niterói era sempre uma emoção, né? Ali não pode errar. E uma vida operativa ao longo desse embarcado. Depois eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Marinha dos Estados Unidos em 98, 99. Foi uma experiência muito válida. Na época estava ocorrendo o conflito da ex-Iugoslávia, então era uma situação que se passou a deixar de ser um exercício para ser uma situação real, efetivamente. Tive a oportunidade na Marinha também, a gente chama de instrutor, leia-se professor, né, de operações navais e tal, ali na esquadra também. Comandei um navio no sul, em Rio Grande, e depois que eu estava na Escola de Guerra Naval na URCA, dali eu fui convidado para servir no Serviço de Inteligência da Marinha, no Centro de Inteligência da Marinha. É aí que começa, em 2007, então eu estou dando um salto aqui de 1990 a 91, quando eu saio, então, oficial, segundo tenente, até 2007, quando a minha carreira dá uma derivada, e aí eu vou para Brasília, servi no Centro de Inteligência da Marinha, fiz cursos, e então começa uma jornada como analista de inteligência. Eu tive a felicidade de ser designado para fazer um curso na China em 2009, foi uma experiência também muito válida, 6 meses lá. Um curso que tinha de tudo, né? Geopolítica, história da China, uma, entre aspas, propaganda muito forte chinesa contra os Estados Unidos, uma propaganda muito subliminar nas aulas. Tive a chance de conhecer algumas cidades, a maioria, todos os alunos militares. Então foi um grande aprendizado. Passei por outras etapas na Marinha, tive a chance de também ser capitão dos portos na hidrovia Tietê-Paraná, lá no Rio Tietê. Uma experiência marcante. E nisso eu volto para o Centro de Inteligência, em 2013. E quando eu volto, a tendência era eu continuar na inteligência, mas aí acontece uma guinada, eu vou para a contra-inteligência. Então eu tive... O que é contra-inteligência? O que é a contra-inteligência? Só para encerrar aqui, eu já vou responder na sequência, só para encerrar essa transição, então, eu tive que aprender contra-inteligência, ou seja, literalmente contra a inteligência alheia, né, de um outro serviço de inteligência, é a minha contra-inteligência contra a sua inteligência. Você tem um serviço de inteligência, você está fazendo inteligência em cima dos meus interesses e eu tenho que me precaver disso. Como? Com a minha contra-inteligência. É contra a sua inteligência.
Não ficar vulnerável, transparente. Contra-espionagem, então você está me espionando e eu estou me precavendo da sua espionagem. Então eu estou fazendo contra-espionagem. Principalmente esse inclusive é o meio que o cerne assim, do meu negócio, né, da minha consultoria. Tudo isso permeia a segurança. Tudo isso permeia, de alguma maneira, conceitos de segurança. Segurança da pessoa, segurança das instalações, mas esse lado da contra-espionagem. Acho que a gente tem tempinho aí, que for a gente cita alguns exemplos. Depois, a Marinha me brindou com a designação para ser adido. Eu tive a experiência de ser adido de defesa, adido militar no Senegal, na África. Tive que aprender a falar francês. Tive que levantar vários dias de madrugada para aprender a falar francês. Falei bem até. Então foram 2 anos muito interessantes, porque é um aprendizado, você está dentro de uma embaixada, você aprendeu o que é diplomacia, mas nesse meio também o adido ele tem que entender que ele também tem determinados trabalhos de inteligência para fazer em prol dos interesses brasileiros, né, dos objetivos legítimos nossos, e ao mesmo tempo tomar certas precauções, porque há outros interesses que o adido tem que tomar cuidado e tal. Quando eu voltei para o Brasil, já estava encerrando a minha carreira, então aí fui convidado para ser chefe do comando do 8º Distrito Naval em São Paulo. Então eu voltei para minha cidade natal. Eu encerrei ali a minha carreira, eu não fui promovido a almirante, então você vai passando essas etapas todas. Mas é como eu sempre digo, né? Eu acho que o fato de ter chegado a esse estágio da carreira, eu me sinto realizado. Eu venho de uma família muito simples, de São Paulo. Meu pai foi uma pessoa que sempre falou para mim, estude. Estude para não ser capacho. Era a frase do meu pai. Meu pai não teve estudo, não teve a chance de estudar, minha mãe também não. E a mim e minha irmã, meu pai sempre deu essa palavra de incentivo para os estudos. Eu acho que sempre me esforcei, sempre procurei me dedicar aos estudos. Foi assim na Marinha o tempo todo. E foi uma grande escola de vida também, né? E aí eu fui para a reserva e logo em seguida eu fui convidado para ser chefe da segurança do Porto de Santos. A superintendência lá, de toda a guarda portuária do Porto Organizado de Santos, junto ao... movimento brutal, né? Uma escola. Foi 1 ano e meio de muito aprendizado. Santos, uma experiência, né? Porque infelizmente de lá sai uma exportação de um produto nada bonito, né? Para a imagem brasileira, né? A exportação massiva de entorpecentes, cocaína, né? Então as apreensões ali eram na casa das centenas de quilos. Então era um apoio direto à Polícia Federal, apoio à Receita Federal, à Polícia Civil, Polícia Militar, havia muita interação nesse conjunto assim, de segurança pública portuária. Então eu ali tive a chance de exercer um pouco da minha experiência na área de segurança, porque na Marinha eu acabei tendo essas oportunidades por conta de, óbvio, né, a Marinha tem organizações militares sensíveis, no caso do programa de enriquecimento de urânio, construção do estaleiro para construção do submarino de propulsão nuclear. Então eu tive a chance de aprender, vamos dizer assim, desenvolver esses trabalhos voltados à segurança desses locais. E lá eu acho que a minha experiência caiu bem, né? Aprendi também muito. E ali foi um momento já de transição para o setor corporativo, né? Onde você já começa, vamos dizer, a entender melhor a iniciativa privada, o corporativo. Foi uma experiência muito válida. Quando veio a pandemia, foi uma questão muito intensa, que a gente não podia não podia interromper a operação portuária. Imagina, né? Entrando e saindo produtos que são essenciais para a nossa... Abastecer o país, né? Exato. E as exportações e tal, de grãos. Então era uma tarefa foi uma tarefa bem interessante, até que meados assim de julho de 2020 eu então saí da antiga Codesp. Aí veio o momento que eu falei, eu acho que agora eu vou empreender, né? E eu abri uma consultoria, abri a Bravos Consultoria, voltada para contra-inteligência corporativa, porque ali o mapeamento que eu fazia do mercado demonstrava assim, o Brasil é carente de contra-inteligência. A gente tem empresas que
que, vamos dizer assim, de certa maneira fazem um trabalho de inteligência estratégica, inteligência de negócios, o business intelligence, mas esse contraponto de que você tem inteligência e contra-inteligência, ou esses dois braços, essas duas balanças que se complementam porque são os dois lados de uma mesma moeda. Se você tem inteligência, você tem que ter contra. Porque eu tenho que me precaver de um interesse alheio. É aquela história, não fica achando que é só você que é esperto e não. que tá... Pelo contrário. E nesse mundo não tem bobinho. Uhum. Pelo contrário. Então, ali eu faço um plano de negócios, eu tive a ajuda de algumas pessoas que me orientaram, e eu lancei a empresa em novembro, então agora, novembro de 2025, estou fazendo 5 anos com a consultoria, e é como eu digo, um trabalho paulatino, caminhar passos pequenos, porém progressivos, né? A gente vai, vamos dizer, também aperfeiçoando a maneira de prestar essa assessoria, principalmente para o setor privado, né? No setor público você tem a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que presta esse... E que esteve aqui no prédio com a gente durante um bom tempo. Eles têm as superintendências regionais sim. Nos estados e tal. E então agora, para finalizar essa breve apresentação aqui, que eu não vou correr muito, eu empreendi outra coisa, que foi lançar o meu livro. Em final de 22 para início de 23, eu estava meio na dúvida se eu escreveria um livro ou não, se eu efetivamente empreenderia ou não. E eu comecei e parei. Não vou escrever não. Outro dia, escrevi 2 páginas. Não, esse negócio não vai dar certo. E aí vai pegando gosto. Até que acho que na 3ª vez o carro engatou, aí deu tranco. Aí deu tranco e foi legal porque aí eu dei uma mergulhada, que nem submarino. Eu mergulhei, me concentrei, isso foi outubro e novembro de 2023. Eu escrevi o livro em 2 meses e pouco, tive muita felicidade com a editora, aí fizemos um trabalho rápido de, óbvio, né, preparar toda a diagramação do livro. E em março de 2024 o livro foi lançado, eu me surpreendi, porque, como expor o livro, é um livro que é um nicho, é um setor muito nichado, não é um tema muito falado no Brasil. A inteligência, sim, contra a inteligência, menos ainda. Certos setores, a imprensa, de certa maneira, às vezes, quando fala da inteligência, fala de uma maneira muito pejorativa, o famoso araponga. Então, eu procurei dar um caráter técnico e mostrar que isso é coisa séria, isso é uma ferramenta de assessoria para os donos das empresas. Fundamental. É ajudar o dono da empresa a se sentir mais seguro para tomar uma decisão de negócio, contando com 2 ferramentas que se complementam, inteligência e contra-inteligência. O livro, logo 3 meses, a editora entendeu que a repercussão tinha sido positiva, eles concederam o selo de best-seller. E aí, eu falei, pô, que bacana. Eu quero saber se eu vou ganhar já tá dando água na boca. Eu acredito que talvez, entrando com autógrafo. E aí eu me coloquei um desafio, cara. Em 2024, no 2º semestre, pô, caramba, veja bem, famoso veja bem. Aí de novo, a mão assim, sabe, coçou, eu falei, eu vou lançar o livro em inglês. Aí eu fiz um trabalho inicial de tradução própria, eu contei com a colaboração de uma professora dos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos, fui visitar a minha filha que estuda nos Estados Unidos, eu tenho uma filha que é carioca, legal, nascida em Laranjeiras, tá bom? Então eu digo que eu tenho muitos vínculos com o Rio de Janeiro, muitos amigos, claro, por conta da Marinha, mas outras pessoas que eu fiz ao longo da minha vida, né, aqui. Então, eu digo, eu tenho muito carinho pelo Rio. E às vezes eu fico meio triste pelas notícias do Rio. Mas elas também, Batistella, elas acabam sendo superlativadas e o lado ruim aparece mais, como você muito bem falou, da reportagem que olha pelo lado do araponga e fala, peraí, cara, não tem um lado médio, razoável, equilibrado?
mas talvez não dê clickbait, né? Bom, se a gente for pensar Não que a gente não tenha problema, a gente tem problema aqui no Rio de Janeiro, mas a gente que está aqui, a gente olha e fala, gente, temos um problema, mas não é nesse nível de imagem que é passado, que quando você está no Mato Grosso do Sul, o pessoal fala, meu Deus, Rio de Janeiro nem pensar. Usar um termo que infelizmente também tem sido muito falado, né, a faixa de Gaza brasileira, né? Também não é isso. Bom, eu acho que, Ricardo, você melhor do que ninguém sabe, a gente vive um conceito que eu falo no livro. É uma desordem informacional. Exato. Esse conceito eu estudei vindo de também bibliografias estrangeiras, eu cito a referência no livro, faço sempre questão de citar a referência, não é dizer que a ideia é minha. Eu aperfeiçoei um pouco. Compilei, mas esse termo informational disorder, e aí a gente percebe que entre misinformation, disinformation e malinformation, que você tem essas três categorias distintas na nomenclatura norte-americana por conta do inglês, no Brasil tudo se reduz a quê? Desinformação, porque você não consegue falar não tem, é tudo desinformação. Ou você vai falar informação má, malinformation, má. Só que tem um problema, virou tudo fake news. Então a gente hoje vive uma situação em que a gente olha até que ponto isso é verdade, pós-verdade, se isso é uma realidade sintética. E aí é que eu vejo a chance de ajudar o empresariado, ajudar as empresas, pensando com esse viés de inteligência e contra-inteligência. Um bom analista... Deixa eu te fazer uma pergunta, Batistella, trazendo aqui para a minha realidade. Quando começou aquela onda de sequestros aqui no Rio, eu contratei um cara muito bacana, o Ulrich Schneider, um israelense, e aí cheguei na fábrica, comecei a andar com ele na fábrica, mostrando a ele os pontos que eu julgava frágeis. E aí lá pelas tantas eu acho que ele encheu a paciência, chegou ao limite e falou assim, Ricardo, olha só, deixa eu olhar, porque eu estudei essa turma. Eu sei o que um bandido pensa. O seu ponto de partida, você parte de um lugar diferente. As informações podem cruzar em algum momento, mas o ponto de partida é diferente. A sua mente funciona de um jeito, a mente de uma pessoa programada para o mal, ela parte de outro lado. Outro ponto de referência. Deixa eu analisar e eu vou dizer o que acontece e como que a gente deve proceder aqui para você ter as pessoas salvaguardadas aqui dentro. E, por outro lado, então esse é um exemplo, e outro exemplo, conversando com alguns amigos que estudaram, eu não sei exatamente qual é o termo, mas estudaram essa questão da espionagem na Rússia. E tá bom, me conta, mas como é que funciona, Ricardo? Tem coisa que você não consegue imaginar. Você a 1 quilômetro de distância, através de um vidro, eu consigo ouvir da vibração e identificar o que está sendo dito por um e por outro dentro da sala. Sim, é verdade. Sério? Mas quem é que faz isso? Ele falou, muito mais gente do que você imagina, e essa espionagem não é necessariamente uma espionagem militar. Não. Ela é empresarial, corporativa. Porque é saber por que aquele determinado fabricante de refrigerante contratou a empresa de publicidade A ou montou uma distribuidora na localidade tal X. Como é que isso funciona, Batistella? Para o nosso público aqui, a pessoa que está ali ouvindo fala, tá, e o que isso muda para mim? Eu sou uma empresa de porte médio, eu fabrico os meus produtos, vendo para esse segmento. O meu concorrente está preocupado comigo com faturamento de 5 milhões mês. Meu Deus, eu sou pequenininho, $1 milhão mês. Não faz diferença, é muito pouco para ele se preocupar. Ou $2 milhões, ou $3 milhões.
Não, isso é para gente muito grande. Conta um pouquinho para gente como é que funciona isso para o empresário, o que ele deve olhar. Primeira coisa, não se diminua. Esse empresário, então, pequeno, que se acha pequeno, na verdade, acaba sendo os principais alvos, principalmente desse tipo de atitude, seja pelo viés da espionagem de um concorrente ou por conta do próprio crime cibernético. Então, tem uma frase que eu uso bastante, que ela tem uma procedência na inteligência britânica, muito provavelmente após a Primeira Guerra Mundial. Se a sua empresa não está preocupada com a geopolítica de algum ator estatal está preocupada com a sua empresa. Ela está interessada no seu business. Eu vou mais além. Não se desmereça, ou seja, não pense porque você é pequeno que você não tenha valor nessa cadeia produtiva. Tem, porque é uma cadeia produtiva. A sua empresa pode faturar comparativamente a uma outra grande empresa que fatura, então, vamos lá, 50 milhões de reais, 50 milhões de dólares, claro, isso multiplica por 5. E comparativamente aqui, em termos de unidades, 3, 4, 5. Isso é uma cadeia. Imagina uma empresa, então, que então é tão grande, e se ela compra 3, 4, 5 pequenos, ele vai ficar muito maior. E as 3, 4, 5 empresas pequenas vão desaparecer. Como que ele vai conseguir comprar as 3, 4, 5 pequenas? Fazendo um trabalho o quê? De inteligência. Ele vai mapear o mercado. Eu não estou dizendo que comprar empresa seja um ato ilegal. Tem o CAD para isso, tem algumas estruturas de governo para enfim, fiscalizarem isso. Mas será que o CAD está olhando a big ou ele está olhando a pequena também? Mas o pequeno é alvo. E aí é que está interessantíssimo isso que você está falando, porque as grandes empresas do mercado americano, aí se a gente tomar um pouco o viés norte-americano, elas têm verdadeiras equipes de inteligência dentro dessas empresas. Ela tem você acabou de citar você disse que uma pessoa foi prestar consultoria. Ele provavelmente era o quê? Ex-Mossad? Mossad. Então, ex-Mossad. Aliás, tem vários ex-Mossad trabalhando. Vamos citar o nome da Black Cube. A Black Cube é uma das maiores empresas de investigação do planeta, que é fundada por ex-Mossad. Então você tem esses ex-Mossad, ex-DGSE da francesa, ex-CIA. Tem um filme muito interessante, Duplicity. Assistam esse filme. Duplicity. Já tô anotando. Esse filme é muito bacana. Vai muito nessa linha. Tudo bem, as duas empresas que vão aparecer no filme podem não ser tão pequenas, mas o contexto do que acontece nesse filme, com a Julia Roberts e com Clive Owen, esse filme é de 2012, se eu não me engano. É um ex-CIA e um ex-MI6 que vão pro mercado corporativo. E o filme é cheio de técnicas. O filme ensina técnicas operacionais de transmissão de conhecimento, agenciamento de contato, coisa e tal. Então, em relação, acho que o cerne da sua pergunta é dizer para esse empresário carioca, esse empresário brasileiro, assim, não subestime, não se subestime. E outra coisa, não é tão caro quanto parece investir minimamente na sua segurança para você se proteger. Montar uma estratégia, é isso? Montar uma estratégia e pensar que dá para calcular o ROI disso. Tem como calcular o Return on Investment disso. Tem como. Porque se você consegue minimamente fazer uma análise de risco, se você consegue mapear onde estão as suas vulnerabilidades, quais são as suas ameaças, e você minimamente, se eu sofrer esse evento relacionado a esse risco, cujo impacto pode ser uma interrupção da minha operação, eu não estou falando de uma catástrofe natural, tá? Eu estou falando efetivamente seja de um concorrente, de um ator mal intencionado que vai de alguma maneira interferir no seu negócio. Se você conseguir calcular, mensurar esse impacto de tantos R$1.000 em relação ao faturamento de 2, 3, 4 milhões de reais, seja então, vamos dizer, mensal, uma empresa que fatura 10 milhões ano, coisa e tal. Quanto que eu preciso de investir, o mínimo, para reforçar as minhas capacidades de proteção com a minha estrutura cibernética? A gente não está falando de colocar antivírus, a gente está falando de colocar sistemas de proteção contra um ataque hacker mais robusto.
Mas a minha empresa não tem isso, não precisa disso. Bom, aí a gente tem que procurar conversar com esse CEO e mostrar para ele, olha, é relativo, né? A gente não está dizendo que a gente vai instalar um hiperfoguete da NASA na sua empresa, tá? Mas tem certas preocupações mínimas, e aí é que eu procuro ajudar, né? Primeira coisa, vamos conversar sobre o seu negócio e vamos entender. Eu concordo com essa história que você contou sobre a sua empresa, que esse ex-Mossad falou. Realmente, ele é preparado para isso. Mas eu só faria um adendo. Eu deixaria você continuar falando. Eu deixaria você mostrar tudo que você queria mostrar da sua empresa. Eu já estava no finalzinho. Então, mas sabe por quê? Porque você conhece o teu negócio. Das duas, uma. Ou o CEO está vendo, mas ele não quer admitir, ou ele não sabe do problema. E às vezes acontece. A pessoa Como ele vem muito bem recomendado, eu contei a história toda. Mas tem CEOs que não veem o problema. Ele não consegue, ele está ocupado com outros problemas. E o nível gerencial dele está falhando. Ou não tem percepção também, Ou né? não tem percepção. Isso. Mas que tal a gente sentar e conversar e pensarmos assim, o senhor não notou nada diferente ou incomum? Eu fui contratado para prestar serviço para uma empresa em que o cerne da questão, uma empresa até grande de um determinado setor, com uma área fabril grande, um estoque enorme, e ele, o CEO da empresa, uma empresa familiar, porque queria chegar à conclusão pré-determinada dele. O concorrente havia espionado. Ele já estava com isso formatado. Bom, eu falei, eu preciso ir lá, eu preciso analisar o local. Eu fiz exatamente como você falou que essa pessoa fez. Fui lá, te conhecer. Tinha ocorrido um incêndio numa parte do depósito. A empresa não havia feito uma perícia. Eu não sou perito. Eu tendi a concordar que aquele incêndio havia sido criminoso. Assim, meu olho, falei, acho que tem aspectos. Acho que um perito conseguiria chegar nisso. Eu tive que dizer para o meu cliente, mas não é um caso de espionagem, porque o seu funcionário, que o senhor sabe qual é, ele saiu daqui para trabalhar para o seu concorrente. Ele levou os conhecimentos. O papagaio contou tudo. Então, como é que você vai dizer, eu fui espionado? Pode até ser, não sei há quanto tempo esse funcionário estava sendo aliciado pelo concorrente, até que ele saiu da empresa para a qual ele trabalhava e foi para a empresa do concorrente. O fato ele levou os conhecimentos. Então, o quanto que o CEO, o C-level da empresa tem percepção disso. E retém informação também. E às vezes a empresa não é tanto pela questão do faturamento, porque fatura tantos milhões. A empresa pode ser uma empresa pequena, ela desenvolve alguma tecnologia, ela detém um conhecimento sensível sobre aquele tipo de negócio, pode até ser em serviços. A gente não está falando que está falando de um grande aparato, por exemplo, de defesa e tal, uma super arma. Não é o carro a hidrogênio. Não, mas não necessariamente. Mas ela tem uma técnica daquele serviço, alguma coisa, que é óbvio, ela detém. Ela se preocupa em acompanhar os seus colaboradores internos para que não aconteça isso. Às vezes você pergunta assim, mas vocês têm um No Disclosure Agreement? Vocês têm um termo de confidencialidade assinado? Não. O senhor compartimenta a sua informação? Não. A sua rede lógica digital está segregada de tal maneira que o login do funcionário A não consiga ver os diretórios de arquivos PDF que estão, as planilhas Excel que está no colaborador do setor B, C, isso aí é só compartimentar na própria estrutura da rede do Windows. Imagina um técnico com quanto que ele não vai fazer. E aí, não, tá tudo num diretório só, o pessoal acessa lá e atualiza. Mas será que todo mundo tem necessidade de conhecer a lista de clientes? Ou todo mundo tem necessidade de conhecer a lista de preço? Então,
Você sabe uma coisa interessante também que esse Uri que falou? Não, olha, uma das coisas que a gente vai fazer, Ricardo, é visitar cada funcionário. Eu vou na casa de cada um, dizendo que a gente está estruturando para ajudar até mesmo a preservar a segurança dele como funcionário, porque se entram aqui para um sequestro, ele está no front. Então ele pode ser surpreendido com alguma coisa que seja interessante. Então a gente vai na casa de um por um, vai marcar, agendar, tomar um cafezinho, levar uma flor para a esposa dele. E bater um papo. Porque ele precisa saber que se ele tem algum problema, ele pode chegar para mim e contar, porque eu virei íntimo dele. Então, são coisas interessantes. O Veloso também esteve aqui com a gente, contando algumas experiências dele, que a gente tem que olhar mais. Eu acho que... Eu estou tomando para mim o que você está dizendo, tá? A gente vai se afastando muitas vezes de cuidados que são muito importantes. Sim. Principalmente nesses momentos que a economia não está como a gente acha que deveria estar. E aí você vai para o lado do apagar incêndio, né? Sim. E aí começa, não, aonde está o arquivo? Fulano, passa o arquivo, disponibiliza para ela. Pô, o que travou? O preço tem que sair, o cliente precisa ter a proposta, a gente precisa comprar o material para começar a obra dele, que ele disse que fecha, que já está mandando o contrato assinado. E aí nessa... O ciclo de decisão, ele está cada vez mais rápido. Cada vez mais. E a concorrência, ela me diz uma empresa hoje que opere no mercado sem concorrência. Está difícil. Então, as empresas vivem um ambiente de concorrência. Se ela não conseguir fazer um bom trabalho, o cliente, o possível cliente, vai fechar com outro concorrente, não só por questões de preço, atendimento e tal. Isso acelerou e tudo na nossa vida. Parece que depois da pandemia, o WhatsApp, tudo, o ciclo de decisão ficou muito mais rápido. Eu digo que entre pessoas, tecnologias e processos, a tecnologia é uma marcha inexorável. A gente não volta atrás. A gente conhece alguma tecnologia que regrediu? A tecnologia evolui. Algumas deixaram de existir. Por exemplo, a máquina Kodak, clac, porque hoje é tudo no celular. Mas não é que a tecnologia da fotografia continua existindo, só que ela evoluiu. Processos você aperfeiçoa. A gente melhora todos os processos, você pode contratar até uma empresa de consultoria especializada. Mas e as pessoas? O elo mais fraco está sempre nas pessoas. A pessoa tem sentimento, tem ego, ela tem raiva. Então, ela gosta, não gosta, e aí é que pegando o gancho no que você acabou de falar, é o que eu sempre procuro passar para as pessoas, para as empresas, as palestras que eu faço. Invistam nas pessoas. Deem atenção às pessoas. Porque, por mais que tenha inteligência artificial, mas esse capital humano ainda é essencial. E por conta desse ciclo tão acelerado, a própria pessoa acaba ficando, parece que meio que de fora disso. E é onde acontecem as falhas. Deixa eu te fazer uma consultoria. Eu gosto muito de integrar a equipe. Então, eu integro e faço as pessoas participarem de diversos assuntos da empresa. E ali, pela conversa contigo, isso virou um ponto, isso pode ser um ponto de vulnerabilidade da informação. Porque o que eu quero é acelerar os processos, manter a equipe integrada e, de repente, gente, eu trabalho com engenharia e para você fazer o orçamento de um sistema de ar-condicionado para um hospital grande, você leva 3 semanas levantando todos os componentes daquele determinado hospital que tem o seu sistema de ar-condicionado na ordem de 8, 10 milhões de dólares. É complexo.
A concorrência é grande, você tem que considerar cada parafuso que você vai usar naquela determinada obra. Ou você vai construir a iluminação. Nós fizemos aqui a iluminação do Porto Rio, o projeto do Porto Rio. São muitos componentes, são muitas variáveis, leva muito tempo. Quanto mais a gente conseguir integrar essa equipe, mais dinâmico fica esse processo, porque alguém de marketing pode ajudar, até mesmo tendo uma visibilidade do peso que é aquilo e como que ela deve atuar no marketing. Não é um produto, não é um celular. Como é que ela trabalha esse marketing? Então ela acompanhar e ver ali que não é uma coisa simples, é só um orçamento que no final saiu uma proposta com 10, 15 páginas detalhando aquela determinada obra. Opa, eu tenho que conversar com o meu público diferente. Mas isso vira uma vulnerabilidade de informação, você acaba disponibilizando informação para mais pessoas dentro da empresa. Como é que isso pode ser trabalhado, né? Nada como perguntas difíceis. As perguntas difíceis são aquelas em que eu estou perguntando aquilo que está machucando meu coração agora. Eu falei, eita. Olha, é um trade-off. Pode ser um trade-off entre compartimentar mais a informação e, ao mesmo tempo, ter mais flexibilidade na forma como essa informação ela é disponibilizada para facilitar o trabalho que vai chegar na ponta do marketing, de tal maneira em que aquilo chegue bem para um cliente e que dê o resultado final de contratação e tal. Eu já vi isso acontecer um pouco, eu já prestei consultoria para implementação de equipes de inteligência e contra-inteligência na empresa, e eu acho que tem uma questão chave nisso: transparência. Você tentar falar de inteligência e contra-inteligência dentro de uma empresa, querendo fazer disso mistério, não vai cair bem. Os funcionários vão acabar criando o quê? Medo. E vão se sentir o quê? Vigiados. A experiência mostra que uma empresa que se dispõe a fazer esse tipo de trabalho, a melhor parte, inicialmente falando, é conscientização. É conscientizar da importância. Inclusive, você, na sua fala anterior, você passou por um conceito interessante que diz, isso vem da literatura também, conceito principalmente do FBI, nos Estados Unidos. If you see something, say something. Na medida em que você trabalha essa questão de mentalidade, de conscientização da sua equipe, dos seus colaboradores, entendeu? Eles vão entender que eles fazem parte daquilo. E que eles também podem ajudar a empresa a trabalhar unida. Claro que você precisa de estruturas, principalmente de rede lógica digital, de como que isso. Então tá bom. O diretório está aberto? Não, agora tem senha. O arquivo tem senha. Também não vai botar senha 1, 2, 3, 4. Existem softwares que permitem isso, softwares que vão avaliar se aquele arquivo fez download, fez upload. E quando você faz isso de maneira aberta e conscientizando o público, o retorno é muito melhor do que você querer instalar uma sala secreta dentro da tua empresa. Eu vou vigiar os meus funcionários. Não vai dar muito certo. Então, esse caso que você está apresentando, eu vejo a importância de fazer o trabalho de conscientização, de falar o que é. Olha, os riscos são esses, a empresa ela precisa se conscientizar em relação a determinadas questões das relações institucionais com os órgãos governantes, com os sindicatos, com o concorrente, ter atenção ao que está acontecendo no mundo que eu digo externo, porque hoje em dia vários dados estão no Instagram da vida, estão no LinkedIn, estão numa reportagem que você sem querer viu passar.
mas isso interessa para a minha empresa. Ele está trazendo dado de inteligência, dizer, o gerente tal, por exemplo, o seu vamos dizer assim, o seu diretor de desenvolvimento e tecnologia da empresa, que desenvolve um determinado produto. Olha que tecnologia que eu ouvi falar, que estão usando assim, assim, assado, ou em tal empresa, ou que tal universidade está desenvolvendo. Isso poderia passar despercebido. E uma pessoa da sua equipe trouxe isso para sua empresa. Pô, peraí, vamos olhar isso aqui. Ao mesmo tempo, essa questão da segurança, poxa, mas vocês estão percebendo que tal estrutura da empresa está sempre vulnerável porque a porta está aberta, qualquer um está entrando lá, aquela sala é uma sala para ser fechada. E um bom profissional da área de segurança, de inteligência e contra-inteligência, ele sabe, e bons funcionários, eles também sabem que eu não tenho necessidade de conhecer isso. É a questão da necessidade de conhecer. Quando você treina as pessoas para criarem essa mentalidade, você acaba afastando a questão da fofoca, da inveja. Por que o Ricardo sabe isso e o Batistella não sabe? Mas esse assunto é estrito da diretoria do Ricardo, que é o diretor de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Ele está desenvolvendo uma pesquisa. O Batistella vamos dizer, então é o marketing lá. Ele não tem que saber disso. Ele não precisa. Não é porque ele vale mais ou vale menos. Não. E quando a gente entende isso, eu não vou ficar com inveja do que porque você sabe e eu não sei. Isso é uma questão de mentalidade, é trabalhar isso junto às equipes. Ô Batistella, então, assim, o que eu percebo do que você está dizendo, eu tô comprando muito para mim, tá? Eu acho que eu preciso de uma visita sua na empresa. Eu tenho certeza. Eu vou convencer os outros sócios. Como que isso pode acontecer? Ela pode acontecer em um nível, em 2 níveis, em 3 níveis, porque de repente é uma consultoria falando: Ricardo, fazer o seguinte, eu estou falando por você, tá? Mas aí você me contra-argumenta. Faz o seguinte, eu vou te cobrar aqui um valor X, eu vou lá conhecer. Se eu perceber vulnerabilidade, eu te proponho o nível 1, o nível 2 ou o nível 3. Mas esse primeiro momento, eu vou te cobrar uma consulta, como se fosse um médico. Eu vou lá dar uma olhada e entender em que nível você está e que vulnerabilidade você tem. Porque às vezes a gente fica pensando, caramba, o Batistella, Marinha, conhece o mundo inteiro. Cara, não, eu vou contratar o fulano que tá aqui, é daqui do bairro, e ele pode me ajudar porque ele conhece um pouco disso aí. Será que é isso que vai resolver ou vai me atrapalhar, vai me confundir? Olha, se eu não tivesse certeza que meu plano de negócio está bem guardado, criptografado no HD de um computador, guardadinho numa certa parte da minha casa, eu teria dito que você teria lido o meu plano de negócios. Você foi preciso. Bom, pelo menos o meu modelo de negócio. Primeiro que você falou uma palavra consulta, e se a gente fizer uma analogia com a medicina, eu acho que um bom médico vai fazer primeiro uma boa anamnese, ele vai fazer primeiro bons exames, para depois tentar chegar numa conclusão se você realmente tem um problema de saúde ou não. Então, pode ser que diga, ok, você está muito bem, segue dessa forma. Exatamente. E, bom, eu jamais vender dificuldade para criar dificuldade para vender solução. Isso aí, eu acho que eu não trabalho dessa forma. Então, assim, realmente, da minha forma de trabalho com a consultoria, é uma fase 0. Eu chamo de fase 0 da consultoria. Pelo menos entender, e o ideal é que essa fase 0, pelo menos assim, não que eu diga que o meu público é só o CEO, mas o C-level. Aquela pessoa que, olha, eu estou com esse problema. E aí, a primeira coisa é entender o problema.
É entender o problema. Ouvir o problema e tá bom. Agora, depende do tipo da empresa. Uma empresa de planta industrial, teoricamente, você tem que visitar a planta industrial para entender aquela dinâmica. Se for uma empresa que só presta serviços, ela pode estar concentrada num andar de um grande escritório desses aqui que tem no centro do Rio de Janeiro, numa área talvez de 1.000 metros quadrados, onde ela tem várias baias, várias salas, e onde as pessoas ali trabalham e desenvolvem alguma coisa. E de repente até ir no cliente desse, Então, se é uma empresa de facility. Deixa eu ir lá. Exatamente. Então, a primeira coisa é ouvir a dor do cliente. E se já sai dali querendo dizer que tem solução, eu acho que está sendo precipitado. Depois depois de ouvir, você tem que entender. E aí eu acho que tem que entrar a parte muito realística de cada um e dizer, eu não tá acima das minhas competências. Então, por exemplo, fazer investigação. Inteligência não é investigação. Inteligência é inteligência, investigação é outra coisa. Então tem determinadas camadas de problemas que podem ser necessários serem observados que eu não faço. Ou, por exemplo... Informações que precisam chegar para você, uma investigação aí, por exemplo, para informação chegar. Você faz perícia de computador? Não, eu não faço. Mas eu vou recomendar a você, vamos fazer uma perícia forense nesse computador, vamos ver o que a gente tem das extrações de log aqui para saber se determinado arquivo saiu ou não saiu. E isso, para mim, a análise que vai vir desse perito com relação, por exemplo, se a gente suspeita de algo que saiu num determinado computador, isso vai ser fundamental para a gente delimitar o problema, do que a gente também querer sair e encontrar uma solução absurda, quando na verdade o problema era pontual. Então, essa relação consultor e o cliente é fundamental, para que não haja nenhuma hipervaloração do problema quando chegar para o cliente e falar assim, mas o seu problema não é esse. E já aconteceu comigo. Eu já tive casos em que eu falei para o cliente, uma das primeiras consultorias que eu prestei, eu tive que falar para o cliente, o seu problema não é esse. O senhor está assumindo que o seu concorrente fez tal coisa. Dois exemplos que eu poderia citar, sem falar o nome do cliente, em que o problema estava relacionado a um funcionário interno, um insider, famoso conceito de insider. Então, e às vezes é mais fácil quando você consegue mapear isso, você delimita melhor a problemática e com isso você consegue ajudar o cliente, o C-level da empresa a tomar uma decisão orientada. É nesse sentido que eu procuro atuar. A gente está indo para um nível diferente, né? As coisas estão ficando bem mais complexas. Eu não sei se é porque eu não vivi a época do meu avô. O meu avô contava, eu já contei isso aqui, que lá na década de 60, ele tinha uma variável, que era o DOI-CODE. O DOI-CODE chegava na empresa, levava todo mundo nas veraneios ou na Rural, que era um carro da Ford, similar a veraneio, levava todo mundo e quando ele chegava vinha a loja do lado, seu Salles, quando ele vinha chegando de carro, DOI-CODE esteve aí, eu fiquei olhando aqui e levou todo mundo. Ah, meu Deus. Aí ele ia, pegava no cofre documentos de todo mundo, ia pro DOI-CODE e liberava todo mundo. Hoje a gente vive um momento diferente. Hoje a gente vive esse momento da informação. A gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha, seja um negócio pequeno, seja um negócio médio, seja um negócio grande, nós temos que fazer uma avaliação mais completa. E eu queria que você desse um bizu para a gente. Quais os 3 pontos que um empresário deve olhar para entender se ele tem uma vulnerabilidade ou se ele está num caminho razoavelmente adequado à nossa época?
que 3 pontos ele deveria olhar e falar assim, legal, Ricardo, me dá o telefone do Batistella, porque eu acho que aqui eu tenho uma vulnerabilidade. Aquele prédio que eu estou prestando um serviço de facility, ele está me drenando funcionário que toda hora eu contrato e recontrato e recontrato. Está acontecendo alguma coisa, eles estão usando o meu departamento de RH para contratar lá no prédio, e aí o prédio está sendo ocupado. Estou dando um exemplo real. Sim. O prédio está sendo ocupado agora, aí ele contrata a menina da faxina para ser a recepcionista. Ela já está lá dentro, já passou por um crivo legal, muito mais fácil, já conhece o prédio, conhece todo mundo. Quais são os 3 pontos que ele deve observar? Em primeiro lugar, antes de ligar aqui para o centro de negócios da associação e falar assim, cara, eu preciso de alguém que me faça uma análise, converse com a gente aqui, com a diretoria da empresa. Bom, desafio bom esse. Se você me permite, para poder responder a sua pergunta, eu vou ter que, se eu não for diretamente em 3 aspectos, mas tem um detalhe de uma palavra técnica que faz um pouco de diferença. A diferença entre vulnerabilidade e ameaça. Então, acho que assim, a primeira questão que eu diria para esse diretor da empresa é ele diferenciar questões que são ameaças ao negócio dele de vulnerabilidades do negócio dele. Ameaça, entendendo que ela, dentro da empresa como um sistema, análise de sistema, se a gente pensar como um sistema, é exógeno. Então, pensar em ameaças que podem ser prejudiciais ao negócio. Aí pode ser ameaça que venha do concorrente, as ameaças que que podem vir da própria regulação do país. Tributação agora aqui, o sistema tributário que vai mudar, para algumas empresas isso pode ser uma ameaça. Por que ameaça? Porque está fora do sistema. É o governo que está impondo. A questão da segurança pública, o perímetro aonde essa empresa está sediada, a gente tem que levar isso em consideração. Ameaça. Dito isso, nós temos as questões das vulnerabilidades internas do sistema. E elas estão muito associadas aos problemas que a empresa enfrenta e ela, às vezes, não percebe. A nossa tendência, então um aspecto importante para o empresário é ele tentar delimitar aquilo que ele está vendo de fora do sistema, porque ele está enxergando algo que está fora do controle dele, mas que atinge o negócio, uma ameaça do interno. E, em geral, isso não é uma questão do brasileiro, isso é uma questão do ser humano como um todo. Nós acabamos caindo nos blind spots, nos pontos cegos, e a gente olha pouco para dentro. A nossa tendência natural é se comparar, é olhar o concorrente, é olhar o outro, que bacana, eu quero fazer igual a ele. Não gostei daquilo. Mas quando a gente olha para dentro, é como se a gente caísse numa coisa chamada, assim, uma negação da realidade. E aí, é essa vulnerabilidade interna. Então, como eu tô mesclando talvez a resposta em alguns aspectos, primeira coisa, separa o que é ameaça. Então, eu ajudaria uma empresa, mas isso é uma ameaça e isso é uma vulnerabilidade. Vulnerabilidade interna você tenta resolver sozinho, quer dizer, com uma ajuda, mas é dentro da sua empresa. Eu faria o primeiro apontamento para o empresário isso. A segunda são as questões cibernéticas. Não acredite que isso é uma realidade só do outro. As empresas estão sendo atacadas, grupos criminosos no ambiente cibernético estão se especializando cada vez mais e esse é um grande problema. Sem citar nomes de grandes empresas brasileiras, então, Embraer, vamos citar logo a maior, Embraer. Até a Embraer já foi, também é vítima de ataque. É de se acreditar que a Embraer tem uma grande estrutura de segurança cibernética, de proteção cibernética, proteção de borda, de aba 4.
Nós estamos falando da empresa pequena, que às vezes está na segunda, terceira cadeia de suprimentos que fornece para a Embraer. Isso. Aí... Essa era a terceira que eu ia falar. Então essa era o terceiro aspecto. O segundo aspecto é: pense nas questões da segurança dos seus ativos, tangíveis e intangíveis, pela questão da invasão cibernética, porque são grupos. Quer dizer, eu não estou falando do seu concorrente que vai fazer espionagem cibernética, eu estou falando de um grupo que vai sequestrar agora. A Petrobras fez vítima, quinta-feira passada, saiu 2 pacotes de dados, 90 gigabytes de informação aqui, 160 de um grupo que disse que sequestrou, roubou os dados da Petrobras, inclusive dizendo, relativo aqui, Bacia de Campos, aqui em cima, é sobre determinados dados que são sensíveis. Então, segundo aspecto, segurança cibernética. Terceira, é olhar a cadeia toda. Porque principalmente questões de ataques cibernéticos, eu não vou atacar a empresa do Ricardo. O Ricardo é muito forte. Não, o Ricardo é forte demais, a empresa dele é muito... Eu vou no fornecedor. Eu vou mapear alguém que está na sua supply chain, alguém que está na sua cadeia logística e que por um acaso tem acesso a um sistema seu. Isso é um pouco diferente de segurança cibernética, como eu falei no segundo aspecto que eu tentei responder. Esse terceiro é mapear a sua cadeia toda. Às vezes o próprio C-level da empresa, dependendo da estrutura da empresa, ele não vê isso. Ele tem clientes pequenos na ponta, mas são clientes pequenos que têm acesso a redes internas da empresa. Ou estão dentro da sua empresa prestando serviço. Eu prestei consultoria numa empresa que eu fiquei assim, espantado. Todo mundo da empresa usava o uniforme da empresa, uma determinada cor. E num lugar aberto, grande assim, tudo cowork, a maioria é tudo cowork. Eu tenho algumas restrições sobre cowork, porque cai naquela questão de que todo mundo está vendo o que você está falando e fazendo. E até que um dia, eu estava prestando essa consultoria, estava tendo várias entrevistas, é aquele pessoal que usa aquela camisa de outra cor. Eles... É de outra equipe? Não, eles são de outra empresa. Ah, mas poderia me explicar? Não, ela é uma empresa contratada que faz todo o gerenciamento de uma determinada etapa da empresa. Para não citar o setor, para não dizer nem o setor, mas era um setor nevrálgico e me espantou. O que eu entendi é que 90% de toda aquela programação do setor nevrálgico que aquela empresa dependia, estava na mão de uma empresa terceirizada. Eu não tenho nada contra, mas a sensação pelo viés da segurança, eu que estava vivenciando aquilo, eu falo assim, poxa, será que eles estão trabalhando isso? Olha, eu agradeço demais essa conversa, eu acho que esse é um tema que nós precisamos continuar desdobrando, porque é muito relevante. É muito relevante. O que você falou, a partir do momento que eu presto serviço para uma empresa maior, eu viro alvo não por conta da minha operação, ou não por conta da minha empresa, mas por conta da minha operação. Olha, o roubo do Banco Central, 500 milhões agora em Pix, há 3 meses atrás. A senha do funcionário, que foi vendida por 15 mil reais, era de uma empresa terceirizada, que prestava serviço para o Banco Central. É um mundo diferente. Ô Batistella, você imagina com a inteligência artificial e a gente agora questionando, não, eu comprei um sistema e esse meu sistema é fechado para minha empresa. Eu abro para inteligência analisar, mas é fechado para minha empresa. Sim. Eita, a pergunta que fica, até que ponto é fechado para minha empresa e até que ponto as IAs estão analisando todo o meu processo? Mas também como viver sem? Aí é papo para um outro café. Onde está a nuvem? Está todo mundo migrando para a nuvem? Qual nuvem? Então... Onde está essa nuvem? Ela está na nuvem? Ela está lá em cima ou ela está num data center aqui embaixo? Que medo, né? E quem detém, vamos dizer, a posse, o controle desse data center? Então, isso eu acho que seria uma
uma discussão, uma conversa super interessante, quando a gente vai falar em toda uma outra cadeia de segurança, chamemos assim, mas isso envolve também interesses entre estados, porque na medida em que eu sou obrigado, enfim, até por uma questão operacional, recorrer a uma nuvem, teoricamente, que tá sediada num outro país, num outro local, você fica suscetível às regras daquele outro local. A gente viu aí recentemente problemas no Brasil, né? A gente acompanhou aí. Ô Batistella, eu quero que você volte para falar depois da nossa segurança pública. Você vai fazer uma conversa com o Vitor, com a equipe de segurança do Rio de Janeiro, a equipe que está a fundo nesse processo. Eu queria que depois você voltasse para contar um pouco para a gente dessa história também. Para as empresas é importante, mas a gente saber o que governamentalmente está acontecendo é o cerno, né? É porque a gente não tem como dissociar uma realidade da operação da empresa, porque ela está inserida no contexto da sociedade. Tem toda uma geografia. E a questão justamente do agente público, que a gente não pode descartar, pelo contrário, a gente depende do agente público, a gente depende do Estado. O Estado tem um papel fundamental, a relação público-privado, que a gente tanto fala. O privado precisa do público. E quando a gente o público precisa do privado. Aí é que tá, é uma relação de troca. E o quanto que segurança, inteligência, contra-inteligência, todos esses aspectos estão interligados, é um bom café. Batistella, muitíssimo obrigado. Como eu te falei no começo, você tem um nome muito agradável, que se a gente fizesse um apelido, você está perto do BAP, que é o presidente do maior time do mundo, pelo menos na minha visão. Então, brigadíssimo e volte. Você que está assistindo a gente, pensa no seguinte, não perde tempo não de participar dessa equipe, desse grupo, porque a turma aqui é muito competente. O que nos falta são braços. Então, vencer esses braços que a nós fazem falta, porque nós vamos somar muitos braços para a sua operação avançar, e avançar com força, com consistência, porque a gente precisa mudar esse Rio de Janeiro, mudar esse Brasil e crescer. A competição acontece entre clusters. Vamos fazer desse o melhor e mais competente cluster da América Latina, quem sabe do mundo. Então, fica com a gente, que tem muito mais para a gente continuar conversando, e eu vou ler o livro do Batistella, que eu já estou aqui sedento. Está autografado. E eu espero que você goste da leitura, e eu vou aceitar suas críticas de muito bom grado. Obrigado, Batistella. Por favor, receba. Permita-me. Muito obrigado. Boa leitura. Fica com a gente.